principal jeito de aprendermos é errando. Porém, podemos ser muito mais espertos e aprender também com o erro dos outros. Mas é claro que o aprendizado não vai ser da mesma forma, porque quando você erra, o aprendizado se torna muito maior. E mesmo aprendendo com essa vivência, a nossa maior dificuldade é entender tudo isso como um aprendizado e não como um fracasso. Eu sou Juliana Dama, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e estou aqui sempre trazendo conteúdos para vocês sobre saúde mental, dicas, informações e também algumas coisas sobre entretenimento. E hoje falaremos sobre aprendizado e como evitar sentir na pele para ter que aprender. E o primeiro aprendizado é o erro de você achar que é o centro do mundo. Não no sentido de você pensar que é melhor que as outras pessoas, mas na ilusão de que todos estão se preocupando com o que você está pensando, fazendo ou até mesmo planejando. E esse sentimento de agradar a todo mundo, de ser bom o tempo todo para todos, acaba se tornando uma prisão muito grande para nós. Mas, infelizmente, essa é uma realidade que vivenciamos. É mais natural do que nós possamos imaginar. Nós nos inibirmos para com medo aí do que as pessoas irão pensar, do que as pessoas irão imaginar sobre nós. Então temos medo de ser diferentes, por isso muitas vezes nos inibimos. Pessoas assim acabam vivendo muito pelo outro e deixam de fazer suas vontades e fazer as coisas que são importantes para elas. Porém, você já parou para imaginar que daqui 100 anos ninguém de nós estará mais aqui? Todos nós somos passageiros. Um tropeço que você dá numa praça de alimentação, em um shopping cheio de gente, se alguém riu de você, qual que é a chance de você encontrar essa pessoa depois? E isso se alguém viu o seu tropeço. Mas o que acontece dentro de nós? Mesmo sabendo que somos passageiros e não iremos encontrar com essas pessoas novamente, nos sentimos ansiosos. Esse sentimento de ser ridicularizados, ninguém quer passar por isso. E isso também acontece na nossa rotina, como aquela vergonha de fazer uma pergunta em sala de aula, ou até mesmo apresentar aquele trabalho para que todo mundo possa ver, com medo do que irá acontecer. E provavelmente você se identificou com isso que eu estou te falando, porque eu já passei por isso vários momentos, e posso dizer que é bem desconfortável. E a solução é mudar a sua mentalidade e te tornar uma pessoa muito mais confiante. E como podemos fazer isso? Começando pelo simples, fazer escolhas que te agradem muito mais do que agrade as pessoas. Porque ninguém pode ser mais importante para você do que você mesmo. Você não precisa provar nada para ninguém. Então pare de buscar essa aprovação das pessoas. Então torne-se seguro de si. Provavelmente as pessoas que você está preocupado com a opinião delas também estão preocupadas com a sua opinião referente a elas. Então percebe que se a gente não tomar cuidado, a gente vai vivendo nesse ciclo. Portanto, isso é treinável. Provavelmente você já viu em vários cortes nas redes sociais, em vídeos, onde as pessoas têm boas dicções, onde elas falam muito bem, têm boas evoluções, porém, nem sempre foi assim. O relato delas é que eram pessoas tímidas, que gaguejavam, que não conseguiam ter essa boa pronúncia e esse bom desenvolvimento também na frente das câmeras. Mas o que mudou na vida delas? Na minha opinião, foram as escolhas de se colocarem expostas a esses momentos. Então, você sair da sua zona de conforto e se colocar à prova daquilo que você mais tem dificuldade, vai chegando o momento que você vai se tornando bom naquilo ali. Então, as experiências que você vai adquirindo vai te tornando uma pessoa muito mais confiante. As coisas não acontecem da noite para o dia. E na própria TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, uma abordagem da psicologia da qual eu atendo, nós temos exercícios específicos que falam justamente dessa exposição, de você sair da sua zona de conforto e enfrentar aquilo que você mais tem dificuldade. E são enfrentamentos gradativos, onde você está sendo supervisionado por um psicólogo e que irá te auxiliar para sair justamente daquilo que você mais tem dificuldade de ir evoluindo de acordo com o que você consegue também, de acordo com as suas vivências e com a sua experiência. E a própria internet pode ser um palco para isso. Nem sempre eu vim aqui tão tranquilamente falar em público, falar também para vocês em vídeo. Então quem vê aqui pensa que sempre foi fácil e não foi. Tiveram momentos que eu falava como um robozinho, não tinha toda essa performance. E eu sei que hoje os meus vídeos, quando eu for analisar daqui uns 2, 3 anos com as experiências que eu for adquirindo, eu vou ver que eu evoluí muito mais. Então, esse processo de adquirir experiências e ir saindo da sua zona de conforto vai fazendo você se tornar uma pessoa muito mais confiante e com muito mais bagagens também para se tornar uma pessoa cada vez melhor. E o segundo aprendizado, você se lembra a última vez que você saiu para lanchar ou jantar?
Você se lembra se você estava sozinho, se era com seu namorado ou namorado, ou até mesmo com seus amigos, se eram muitas pessoas ou não? E você se lembra das conversas que vocês tiveram ou os assuntos que vocês tiveram foi rolando ali a barra do Reels, do Instagram e conversando sobre os assuntos dos vídeos que vocês estavam vendo? Então eu quero te fazer uma proposta. Quando você sair, tenta analisar as mesas que estiverem ao seu redor. Tenta observar as pessoas e quantas estarão no celular ou estarão se conectando, conversando com pessoas e tendo aquele momento ali que elas realmente saíram para ter. E o que eu estou querendo trazer aqui é um fenômeno que está acontecendo com muita frequência, de crianças a pessoas idosas. Estão todos conectados, porém, isso pode trazer alguns malefícios também. Todos estamos perdendo a real experiência das nossas vivências. Você já parou para imaginar que aquele almoço de família na casa dos seus avós pode ser o último e que você muitas vezes perdeu tempo mexendo ali no seu celular? Eu sei que é algo que estamos levando para um outro extremo, mas é a realidade. A gente não sabe do dia de amanhã e a gente não sabe as coisas que podem acontecer. Então, se a gente perde tempo demais se conectando a todo momento, a gente esquece também de se conectar às pessoas. E isso não só com o convívio com as pessoas, mas com a própria natureza. Então hoje, se você for parar para assistir um pôr do sol, qual que vai ser a sua primeira reação? Vai ser procurar o melhor ângulo? Ou até mesmo aquela experiência turística que você gostaria de ir, aquela viagem que você gostaria de fazer? Você fica mais preocupado em viver o momento ou em registrar para você ter essas memórias depois? Recentemente nós fizemos uma viagem e o nosso objetivo era evitar celular o máximo possível. Então a gente tentou registrar os momentos, inclusive a gente até teve a experiência de viver esse pôr do sol, ter todo esse contato com a natureza. E a gente colocou o celular para filmar, para ter aquele momento, mas sem se preocupar em registrar esse momento o tempo todo. Então, ao invés da gente deixar de contemplar, a gente colocou o celular, deixou ele filmando, esqueceu que ele existia e foi contemplar esse pôr do sol, para não perder ali aquele registro, mas ao mesmo tempo também não perder aquela experiência. Então a gente não se preocupou em filmar, em ficar tirando foto, em registrar aquele momento, porque a gente estava ali para contemplar. Então às vezes essa também pode ser uma experiência que você tenha. Você colocar para filmar sem se preocupar em ficar o tempo todo com o celular na mão e perder aquele momento. Então você pode ter esse momento sim e ter as suas lembranças sem que isso te impeça de viver aquele momento. As pessoas estão vivendo tanto atrás das lentes que a última vez que isso me impactou muito foi nesse show do RBD esse ano aqui no Brasil, que todas as pessoas estavam ansiosíssimas para ter esse momento, porque tinha muito tempo que o RBD não vinha para o Brasil e tiveram pessoas que na época que eles vieram não tiveram a experiência, então foram viver essa experiência de adolescência agora, na vida adulta. Porém, algo que me impactou muito foi ver o quanto as pessoas estavam preocupadas em registrar o momento, em colocar ali o celular posicionado para ter o melhor ângulo, para filmar os cantores e não viveram aquele momento. Então, as que estavam preocupadas em viver essa experiência, em assistir, ficaram prejudicadas porque a maioria das pessoas estavam com o celular tão expostos que estavam atrapalhando os outros a assistirem o show. Então, se você for ver os registros, tinham tantos celulares posicionados que parece que as pessoas estavam muito mais preocupadas em gravar um DVD ali para a banda do que viver aquele momento. Então, é tão preocupante que chega a assustar. Acaba sendo preocupante porque as pessoas estão muito mais focadas em guardar memórias de algo que elas não estão memorizando. Porque se não tem atenção, se não tem vivência ali daquele momento, você não vai memorizar algo. Para ter memorização, precisa de atenção, precisa de focar naquilo ali que você está vivendo. Então, como que você vai memorizar algo se você não estava vivendo aquilo ali? Então, eu quero que você faça essa reflexão e pare de se preocupar em tirar foto, em registrar os momentos para postar ali no Instagram, postar no Story que vai durar apenas 24 horas e que você viva realmente aquele momento. Porque aquele momento que se passou, ele não vai voltar mais. Então, viva o seu momento, tenha as suas experiências, viva o seu presente e poste depois. E como uma figura pública, eu posso dizer com toda a certeza do mundo, nem sempre isso é fácil. E muitas vezes a sua própria profissão te exige estar mais ativo no Instagram, de estar mais ativo nas outras redes sociais.
Porém, isso não pode te impedir de viver. Então, tentar dosar isso o máximo possível, às vezes deixar o celular gravando, igual eu falei, e você viver aquele momento e depois você pegar aqueles registros e você mesmo editar depois que você viveu aquele momento, depois que você teve aquela experiência. E aí sim, você pegou as partes que você gostaria e postou. Aí sim é algo que dá para ser feito. Agora, você preocupar o tempo todo em registrar os seus momentos pode te impedir de viver aqueles momentos, aquelas situações, aquelas vivências que podem ser gostosas para você. E o grande equilíbrio aqui é buscar viver muito mais e ter essas experiências primeiro e postar depois. E o terceiro aprendizado é para quem quer colocar algum sonho, algum planejamento ou meta em prática. Pare de deixar para começar na segunda-feira ou até mesmo na semana que vem aquele sonho que você quer colocar em prática. Você está há quanto tempo falando que esse ano será diferente e nunca é? Pare de procrastinar, tome as rédeas da sua vida e comece a colocar em prática as coisas que você sonha. Bora começar novas histórias, novas experiências e ter coisas a mais para poder contar também? Mas vale ressaltar também que se essa procrastinação é algo que vai muito além de apenas força de vontade, o ideal é que você busque uma ajuda profissional de um psicólogo para poder te auxiliar a sair dessa zona que você está, dessa procrastinação e tentar entender quais são os outros motivos que estão te atrapalhando aí em busca de seus sonhos. Então, estabelecendo metas e objetivos para você conseguir cumprir. Então, caso você esteja percebendo que vai muito além de apenas uma força de vontade, o ideal é que você busque uma ajuda. Porque eu sei que todos nós temos perspectivas de vida, temos desejos, sonhos, e eu sei o quanto é frustrante você não conseguir colocar isso em prática. E para ser mais compreensível, qual é a diferença entre a pessoa que ganha R$2.000 com uma pessoa que sonha em ganhar 12 mil? Então, supondo que ela consiga dar esse passo dos 10 mil e consiga chegar nos 12 mil que ela tanto sonhava. Qual que é a diferença entre as duas? O que diferencia essas duas pessoas é o conhecimento, tanto técnico quanto emocional. Então, o conhecimento, ele é a base de tudo, ele é a chave para você conseguir conquistar as coisas que você sonha. Então, o que a gente denomina de autoconhecimento, você se conhecer para ir em busca do que você tanto sonha. E abrindo um parêntese bem importante, isso não vale só para o dinheiro, vale também para todas as vivências da nossa vida. Bom, e eu quis trazer esses pensamentos para vocês para tentar tirá-los um pouco mais do automático e para que vocês consigam entender que a sua opinião é importante, que você precisa tomar as suas decisões baseadas no que é mais importante para você e para a sua vida, sem ignorar, claro, que você vive em sociedade e que isso também precisa ser levado em consideração. Então, o objetivo de hoje é que vocês consigam se amar mais, tomar mais decisões para si e que vocês consigam se priorizar cada vez mais. E cada vez que vamos ficando mais velhos e mais experientes, a gente vai sentindo ainda mais essa necessidade. Por isso que muitas vezes nós achamos que os nossos avós perderam o filtro, porque eles falam as coisas que eles pensam, eles fazem muitas vezes as vontades deles e, é claro, trazendo aqui para as coisas normais do nosso dia a dia. Não é passando a mão na cabeça deles por coisas erradas que eles fazem. Então, provavelmente, eles têm alguma atitude, fazem alguma coisa que, se você fosse fazer, te traria muita vergonha. Mas, de acordo com o tempo, eles vão percebendo que a vida é curta e eles vão dando mais preferência para as vontades deles do que para das pessoas. Então, eu trago essa reflexão para que vocês consigam aprender antes mesmo de ficarem mais velhos, para não bater aquele arrependimento de não ter feito algo ou de não ter falado alguma coisa que você imaginava ou feito algo que você gostaria. Não deixe chegar lá na frente com o pensamento de que você deveria ter feito diferente. Então, comece a analisar as suas vontades, as suas vivências atuais e comece a tomar mais decisões onde você se priorize mais. Mas lembrando, essa priorização não significa que você precisa ser uma pessoa egoísta e desprezar também as pessoas ao seu redor. Então, precisamos analisar isso também e ter esse equilíbrio. Nada em excesso, porque o excesso é que acaba prejudicando. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês comecem a colocar em prática tudo que foi mencionado aqui e que vocês comecem a se priorizar, sem esquecer, claro, que o outro também existe.
Então, vamos buscar esse equilíbrio e não deixar de existir também por causa do outro, tá? E eu espero ter bons feedbacks de vocês. Então, se você tiver alguma opinião, alguma observação para fazer, deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião vai ser muito bem-vinda. Ah, e curta esse vídeo e se inscreva no canal para me ajudar também, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.